O que será que Deus quer de nós? Por que o Senhor permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida? Quando dizemos que Deus tem o controle da nossa vida, o que isso realmente significa? Você já teve alguma vez a impressão de que a sua vida é sem sentido e que não tem um propósito? A Bíblia nos relata a história de Esther, uma jovem judia da tribo de Benjamim que perdeu os pais durante o período do exílio babilônico e foi criada por seu primo Mordecai. Quando o rei Assuero estava em busca de uma nova rainha, Mordecai, que servia no palácio, colocou Esther junto das demais pretendentes. Porém, o rei não poderia saber de onde Esther veio e nem que ela era judia. Quando o rei viu Esther, ele se encantou com sua beleza e sua personalidade, e ele não teve dúvida de que ela era a rainha. No desenrolar da história, o rei acabou descobrindo a origem de Esther, e mesmo assim a manteve na posição de rainha, e ainda atendeu a um pedido feito por ela, para que o seu povo fosse liberto. Em Esther capítulo 2, verso 17, diz que o rei amou a jovem Esther mais do que a todas as mulheres, e que ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Esther foi uma mulher corajosa, que arriscou a vida pela liberdade do seu povo, cumprindo assim a vontade de Deus, para ela e para a sua terra. Talvez, em algum momento da sua vida, Esther também tenha feito a si mesma essa pergunta: o que Deus quer de mim? Esse é um questionamento que todos nós fazemos, pois às vezes temos a impressão que não estamos onde deveríamos estar, ou sentimos que ainda nos falta algo para começarmos a viver o que Deus realmente quer de nós. Queremos respostas imediatas da parte do Senhor, porém permitimos que a nossa vida espiritual fique paralisada, assim como outras áreas da nossa vida. Eu quero te dizer que o lugar onde você está, com todas as suas limitações, com as condições que você tem hoje, físicas, emocionais, até financeiras, por melhores ou piores que sejam, tudo isso faz parte do plano de Deus para a sua vida. A resposta de Mardoqueu para Esther, no capítulo 4, verso 14, fala muito sobre o propósito de Deus para nós. Ele disse assim: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento vão surgir de outra parte para os judeus. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Meu querido irmão, minha querida irmã, nada acontece por acaso. Deus te colocou onde você está, é porque há um propósito. Esther não chegou a uma posição de influência sobre o rei por nada. A Bíblia revela que ela foi uma peça-chave na solução de Deus. Por que Deus nos permite ter os recursos que Ele concedeu nessa geração? Para termos mais conforto? Por que Ele nos colocou nas posições que colocou? Para que nós tivéssemos mais privilégios? Ou será que Ele nos colocou onde estamos para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas? Comece a fazer uso dos recursos que estão disponíveis para você no momento, sendo um canal de bênção para essa geração. Experimente viver a vontade de Deus e receba a vida abundante que Jesus te prometeu, pois essa é a vontade do Senhor. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Senhor, nos perdoe, pois às vezes arrumamos 1 milhão de desculpas para não fazermos aquilo que nós já sabemos que precisa ser feito. Que possamos firmar os nossos passos e, ao invés de ficarmos esperando por algo que reafirme o nosso chamado, que possamos simplesmente te buscar e viver a tua vontade. Queremos ser instrumentos de paz e de bênção
na vida de todos aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir que você deixasse a sua opinião sobre esse assunto. Você percebe que Deus tem o controle total da sua vida? Ou será que você se afastou dele a ponto de querer fazer suas próprias escolhas? E com isso, os propósitos dele demoram a se cumprir. Se existem situações que têm te afligido nesse momento, que têm tirado o seu sono, compartilhe aqui conosco. Eu vou orar para que o Senhor te ajude a encontrar solução para os seus problemas. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com alguém que você ama, para que essa pessoa também seja abençoada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, se quiser apoiar o nosso projeto, se torne membro. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia. Faça seu dia ser tão incrível quanto você é. Seja gentil. A vida é um espelho. Bom dia. Lembrete, não se esqueça de ver o lado bom da vida. Boa noite. Não desista, alguém está se inspirando em você. Boa noite. Livros Noite e Dia, com frases inspiradoras para você começar bem seu dia e terminar bem a sua noite. Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua casa. É uma grande alegria estar aqui com você mais um dia, para mais um Minuto com Deus, mais uma reflexão. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e a minha oração hoje é para que o Senhor fale ao seu coração, é para que Deus te traga uma renovação interior, que Deus renove a sua mente e o seu coração. Eu peço que você ouça essa mensagem até o final. E eu também peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, eis-me aqui. Escreva isso como uma demonstração da sua disponibilidade para Deus. Escreva: Senhor, eis-me aqui. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Evangelho de Mateus, capítulo 10, do verso 29 ao 31, está escrito: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Nós andamos tão preocupados às vezes, não é mesmo? Vamos seguindo a nossa rotina, vamos nos enchendo cada vez mais de preocupações e ansiedade, mas só fazemos isso porque, no meio de tanta correria, acabamos nos esquecendo de quem cuida de nós. Irmãos, quem cuida de nós é o nosso Deus.
Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Que dirá sobre o que se passa em seu coração? O Senhor te conhece e o desejo dele é que você o conheça também. Muitas vezes nós pedimos para que Deus fale conosco e clamamos por respostas, por uma revelação, mas nós não paramos para ouvir a voz de Deus. O Senhor só vai falar com você no meio dessa correria e no meio dessa aflição se você parar por alguns instantes para o ouvir. Há quanto tempo você não tira um momento para se desconectar, para ir para um lugar mais sossegado ou apenas fechar os seus olhos em qualquer lugar e falar com o Senhor? Deixamos isso como algo que sempre pode ser adiado, algo que pode ser feito de qualquer maneira e que não muda em nada o nosso dia a dia, sendo que nesse momento, se você olhar bem para a sua vida, você vai perceber que está faltando algo, está faltando aquela sensação de pertencimento, aquela paz interior, ou seja, falta a presença de Deus, falta o relacionamento verdadeiro com Deus. Deus não quer que você viva aflito, aflita e ansioso, ansiosa. Ele quer cuidar do seu coração. Ele quer aliviar a sua dor, pois já são tantas coisas que nos deixam aflitos. E acredite, meu irmão, minha irmã, tirar um tempo para falar com Deus não vai te causar aflição alguma. Não veja isso como uma obrigação. Veja isso como um privilégio, pois nós temos a oportunidade de todos os dias falar com o Senhor e aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele cada vez mais. Tem pessoas que falam assim: eu vou pagar um preço de oração, como se a oração fosse algo penoso, algo pelejado, mas nós não podemos encarar dessa forma. Termos a oportunidade de falar com Deus por meio da oração é um privilégio, é uma bênção. A paz que você tanto precisa só é encontrada no Deus que muitas vezes você evita. Não evite o Senhor. Abra o seu coração, fale com Ele, pois Ele também quer falar contigo. Eu quero orar por você. Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra, obrigado pelo Teu amor e por mais uma vez nos lembrar de que o Senhor está conosco. Nos perdoe, pois temos muitas prioridades e infelizmente muitas vezes o Senhor não tem sido uma delas. Deixamos o Senhor de lado, sempre adiando o nosso relacionamento contigo. Nos perdoe pelos nossos pecados e por essa barreira que permitimos que eles criassem, que tem nos separado de Ti. Pai, quebra todas as barreiras que nos impedem de ter mais intimidade com o Senhor através do poder do Teu amor. E entra em nosso coração, sonda o nosso coração, que o Teu reino seja estabelecido em nós e a Tua presença esteja conosco em todo o tempo. Eu te peço que o Senhor olhe com amor para cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários e que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas com o Teu poder e restaure a vida delas. Leve até elas a Tua cura, a Tua libertação. Abre as portas, Senhor, que precisam ser abertas para essa pessoa, esse irmão, essa irmã, para essa família, e que a Tua paz possa estar presente no coração delas, aliviando o peso que está sobre elas. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã.
Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor e permita que Ele cuide de você. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias. Então, ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. Salmos 25, versículos 1 e 2 está escrito: Ó Senhor, a Ti entrego minha vida, confio em Ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota. Aqueles que esperam em Deus não serão envergonhados. Quando Davi estava se sentindo extremamente pressionado, vivendo um tempo de grande aflição, ele entregou sua vida nas mãos do Senhor. Hoje eu quero refletir junto com você nesse salmo, e eu oro para que o Espírito Santo ministre de uma forma poderosa ao seu coração. Eu te convido a ouvir essa mensagem até o final. E eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, minha vida está em tuas mãos. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E se você quer receber todos os dias uma palavra que vai te fortalecer, te edificar, renovar a sua fé e o seu espírito e te preparar para enfrentar as batalhas da vida, basta se inscrever aqui no nosso canal. Essa é uma das orações mais tremendas da Bíblia. Um momento em que Davi abriu o seu coração diante de Deus e expôs a ele todos os seus medos. Davi tinha muitos inimigos e quando escreveu esse salmo, ele estava sendo perseguido de forma injusta. Mas o que é interessante percebermos aqui é que, mais do que segurança e proteção, o desejo de Davi era o de se sentir amado e perdoado por Deus. No verso 21, ele diz que deposita sua esperança no Senhor. E quando Davi pede que não seja envergonhado, ele não estava preocupado com a sua própria reputação, como muitas pessoas imaginam. Mas a preocupação do rei era a de que o nome do Senhor fosse desonrado por causa dele. Davi sabia que o segredo dele ter vencido tantas batalhas na sua vida, até aquele momento, desde as pequenas batalhas defendendo suas ovelhas contra leões e ursos, até as grandes batalhas, como a queda do gigante Golias, o que determinava suas vitórias não era a sua habilidade como guerreiro, mas era a presença de Deus com ele. Por isso, ele não hesitava em buscar a Deus no tempo das adversidades. A maneira como nos relacionamos com Deus no tempo da bonança determina o nosso nível de fé e intimidade com Ele e, consequentemente, a atitude que vamos ter nos dias difíceis. Por isso a nossa fé precisa ser alimentada todos os dias.
quando não temos um posicionamento de fé no Senhor, estamos sujeitos a deixar que as nossas emoções tomem conta do nosso ser. E com isso, somos dominados pelo medo e pela incerteza. A chave para superarmos qualquer dificuldade não está nos nossos próprios recursos, na nossa desenvoltura ou no nosso conhecimento, mas sim em Deus. Davi nos ensina que, se nós estamos esperando no Senhor, não teremos motivos para ter medo, pois Deus não deixa seus servos sem ajuda nos momentos de aflição. Esse salmo nos ensina que quem vive na prática da injustiça será confundido, mas os que esperam no Senhor serão recompensados. Receberão o discernimento para poderem fazer as escolhas certas, para tomar decisões que os conduzam aos caminhos de paz e de bênção. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Nos perdoe porque muitas vezes temos Te buscado somente no tempo da aflição. Mas diante da Tua palavra que foi ministrada hoje, compreendemos a necessidade de cultivarmos uma vida de comunhão e de intimidade contigo. Eu te peço, Senhor, que Tu renoves a unção sobre a vida desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora. Capacite-os para que eles sejam vitoriosos sobre os seus inimigos. Não permita que nenhuma arma forjada no inferno prevaleça contra eles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus está contigo e o Senhor ouve o seu clamor. As coisas podem ser difíceis, mas hoje Deus vem te lembrar que Ele não saiu do seu lado, mesmo que você às vezes não perceba a presença dEle. A graça e a paz, meus queridos irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu gostaria de ter, todos os dias nós postamos mensagens novas aqui, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus ouve o meu clamor. E depois coloque o seu pedido de oração. Romanos capítulo 8, versículo 26 está escrito: E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A oração é a ferramenta que temos para falar com o Pai e para passarmos por situações difíceis, porque quando oramos, nós sentimos o agir do Senhor e lembramos que Ele está por perto. Porém, existem pessoas que, depois de tanto lutar, de tanto pedir e de tanto clamar, se encontram hoje sem forças para continuar e já não conseguem mais orar. E como um ciclo interminável, essas pessoas se sentem desamparadas, por acharem que só vão sentir a presença do Pai se as palavras saírem das suas bocas, mas elas estão tristes demais para orar. E por não orarem, acabam ficando ainda mais desoladas. A palavra de Deus vem para nos dar conforto e nos lembrar de que Deus conhece as nossas limitações, Ele conhece a nossa dor. E mais, Ele sabe a verdadeira intenção do nosso coração. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos sobre a maneira como o Espírito Santo age quando você e eu nos encontramos
tão aflitos a ponto de não conseguirmos expressar isso em palavras através da oração. O Espírito Santo de Deus traduz a nossa dor, o nosso silêncio e até a nossa apatia diante de algumas coisas. E Ele leva isso para o Pai em forma de oração. E dessa maneira, mesmo sem saber, eu e você oramos também em silêncio. Deus te escuta. Ele escuta o seu vazio. Ele escuta o que não faz tanto sentido assim para os outros, mas que faz para você. Ele escuta as tentativas que o seu quebrado coração faz todos os dias para voltar a sorrir novamente. E Ele permanece ao seu lado, pois Ele quer te ajudar a levantar. E na medida em que você for caminhando, Ele deseja guiar os seus passos. Por muito tempo você tem orado em silêncio. E hoje você entende que mesmo assim Deus te ouve, mesmo quando nada é dito, pois Ele conhece o seu coração, a sua dor, e sabe tudo aquilo que você tem sonhado. Se derrame na presença do Senhor hoje e deixe Ele te abraçar de dentro para fora. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, pela forma sensível e profunda que o teu Espírito fala ao nosso coração, pois o Senhor alcança as profundezas do nosso ser, quando nem nós mesmos conseguimos alcançar muitas vezes. Nos perdoe por duvidarmos da tua presença e por acreditarmos que estamos sozinhos, sendo que o Senhor nunca nos abandonou. Hoje, sabemos que o Senhor ouviu cada oração que foi feita, mesmo quando nós estávamos em silêncio. E por isso, pedimos para que a tua presença faça a diferença em nossa vida. Eu coloco cada pedido de oração feito aqui nos comentários e peço que o Senhor olhe também para aqueles pedidos que nem sequer podem ser escritos aqui, seja por vergonha, por medo ou por esgotamento espiritual. Que o Senhor renove cada um deles com o teu amor e a tua misericórdia nesse dia, e que todas essas pessoas possam experimentar uma mudança de vida e voltar a sorrir, dia após dia. Nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal, se torne membro para apoiar o nosso projeto. Conheça a nossa loja online minutocomdeus.net e baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O mesmo Deus que esteve com Israel também está contigo. A sua vida está nas mãos do Senhor. Ele tem tudo sob controle. Por mais que às vezes a gente se sinta abandonado nesse mundo, nós temos que nos lembrar que Deus é quem cuida de nós. E quando Deus tem um propósito a se cumprir, nada poderá impedir os seus planos. Hoje eu quero orar por você que tem passado por um tempo de dificuldade, por algum problema. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: agindo Deus, quem impedirá? E coloco uma interrogação. É uma pergunta.
Agindo Deus, quem impedirá? Escreva isso pela fé. E depois, em seguida, você pode colocar o seu pedido de oração, o nome de alguma pessoa pela qual você esteja orando. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem está falando aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. E eu peço que você ouça por alguns instantes essa palavra, para que no final a gente possa orar juntos, vamos orar uns pelos outros, e para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós passamos a meditar na palavra de Deus, a refletir sobre ela e a aplicá-la na nossa vida, Deus então, ele fortalece o nosso espírito. Nós passamos a compreender que as promessas que estão contidas na Bíblia são para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que servem a Deus. E ao mesmo tempo, dentro desse entendimento, Deus passa a guiar os nossos passos. E Ele não permite que nós andemos por caminhos enganosos. É pela graça de Deus que nós aprendemos a lei do Senhor. E através desse ensinamento, nós mesmos escolhemos andar em um caminho de fidelidade e seguir as ordenanças do Pai. E através da oração, nós nos ligamos a Deus, nós nos conectamos com Deus. A palavra do Senhor diz que todos os dias, na virada do dia, Deus vinha se encontrar com o homem. Era um momento de comunhão, era um momento em que Deus tinha comunhão com Adão. E até hoje, Deus espera essa comunhão conosco. Todos os dias, o Senhor está disposto, está disponível para te ouvir e para falar com você. Por isso nós temos colocado aqui, todos os dias no nosso canal, esses momentos de oração, que têm sido muito preciosos. Por isso eu quero pedir que você, desde já, se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Quando você se inscreve, aparece um sininho aí, que é o sininho das notificações. Eu peço que você ative esse sininho também, porque através dessa ativação, você recebe a notificação todas as vezes que a gente postar uma mensagem nova. E todos os dias a gente posta mensagens aqui no canal, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Sempre é bom nos alimentarmos e refletirmos na palavra de Deus e orarmos ao Senhor. Amém? Hoje eu quero ler uma palavra com você que está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Eu pedi que você escrevesse essa frase aí, você que busca por algo que aos olhos humanos parece ser impossível. Escreva isso. Agindo Deus, quem impedirá? E coloque uma interrogação. Aqui nessa passagem bíblica, Deus faz uma declaração na qual ele diz que é o único que cuidou do seu povo durante toda a sua trajetória. Deus lembra a Israel de como eles foram resgatados do Egito e de como o Senhor os guiou pelo deserto, não deixando que nada faltasse para eles. Deus ainda diz que esteve com Israel quando ele teve que passar pelo mar, quando eles atravessaram o Jordão e quando tiveram que enfrentar o fogo. Eu quero dizer para você que, assim como Deus foi com o povo de Israel, Ele também é com você. Amém? Receba essa palavra, receba essa promessa no nome de Jesus. Nós podemos orar a Deus pedindo a Ele pequenos milagres e grandes milagres, porque Ele é Deus do impossível. O Deus que esteve à frente do seu povo nos piores momentos também está à frente das suas lutas. Não desista, não desanime,
O Senhor é quem te toma pela mão direita. Ele é quem te levanta e Ele é quem te capacita a permanecer de pé. Deus é quem te fortalece nos momentos de fraqueza e Ele é quem te ajuda a enfrentar tempos difíceis. Não tenha medo das tribulações que você estiver enfrentando, das perseguições, das decepções. Essas coisas muitas vezes acontecem para fortalecer a nossa fé. E quando você se sentir abatido, abatida, lembre-se de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Se você chegou até aqui, é porque o Senhor esteve ao seu lado. Foi Ele quem te protegeu, foi Ele quem te deu livramento quando foi preciso. Lembra aquele dia que você achou que era o fim, que estava acabado? Deus agiu de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural, e Ele fez com que você continuasse caminhando. Deus é poderoso para guardar você e guardar a sua família. Apenas continue crendo nesse Deus maravilhoso. Agindo Ele, agindo Deus, quem poderá impedir? Não importa o que você esteja passando, Deus continua amando você, continua cuidando de você. Nada nos separa do amor de Cristo. Antes da gente orar, eu quero declarar essa promessa sobre a sua vida. Romanos capítulo 8, a partir do verso 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse momento eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Lembre-se, agindo Deus, ninguém poderá impedir. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai nesse momento. Deus amado e querido, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Sabemos que nada nem ninguém pode impedir o Teu propósito. Quando o Senhor estabelece um plano, certamente esse plano irá se cumprir. Nós sabemos que o Senhor esteve conosco em toda a nossa trajetória. Nos perdoe se às vezes nós nos esquecemos de onde nós chegamos, de onde o Senhor nos tirou e ficamos enfraquecidos na nossa fé. Mas traga à nossa memória tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos a Ti o controle da nossa vida. Tira dessa pessoa que está me ouvindo agora esse sentimento de tristeza, de abandono, de desolação e mostre a ele, mostre a ela que o Senhor tem cuidado dela e que o Senhor ainda tem um propósito a se cumprir na vida dela. Nós oramos ao Senhor por esse milagre, por essa cura, por essa restauração, por todos os pedidos que têm sido colocados aqui nesses comentários, porque cremos que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor já nos livrou de coisas muito piores, portanto não será agora que o Senhor permitirá que sejamos destruídos. Não deixe que nós desanimemos, mas nos tome pela Tua mão direita, nos levante e nos faça permanecer firmes,
continuamos caminhando em direção ao alvo que é Cristo. Nos fortaleça, Pai, nos nossos momentos de fraqueza e nos dê ânimo, discernimento, sabedoria, paciência, para que possamos enfrentar qualquer desafio que se colocar diante de nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra, meu irmão, minha irmã. Receba essa unção sobre a sua vida. Deus é quem te capacita. Agindo Ele, nada poderá impedir as suas conquistas, nada poderá impedir que as promessas se cumpram na sua vida, na sua família. Deus está te guardando e guardando aqueles que você ama. Amém? Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos que se tornaram membros do nosso canal. O YouTube, as redes sociais estão passando por um tempo de muitas mudanças e os canais que possuem membros vão conseguir se manter daqui para frente. Por isso é importante que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e, se você puder, se torne membro do canal. Se você não puder, ajude compartilhando essa mensagem, deixando o seu like, escrevendo aqui nos comentários. Não deixe de baixar o nosso aplicativo no seu celular e de conhecer a nossa loja online, minutocondeus.net, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser. Jó capítulo 8, versos 5 e 6 diz assim: Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. O título dessa mensagem é estratégico, apenas para chamar sua atenção. Muitas pessoas têm usado a expressão oração forte quando querem se referir a uma oração poderosa e eficaz. Eu quero te dizer que toda oração se torna forte quando usamos o nome de Jesus para respaldá-la. Jesus disse em João 14 que tudo o que pedirmos em nome dele será feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. As pessoas associam o poder da oração a quem está orando. Parece que quanto mais palavras bonitas o orador usa, ou quanto mais o pastor grita com o demônio, mais forte é a oração dele. Você não precisa esperar o pastor A ou B, ou mesmo o padre da sua paróquia, para orar, como se Deus só ouvisse a oração deles. Ninguém tem mais autoridade espiritual para orar pelos seus filhos, pela sua família ou pelo seu casamento do que você mesmo. No Antigo Testamento, somente o sacerdote poderia se chegar a Deus e interceder pelo povo. Mas a palavra diz que quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, simbolizando que a partir daquele momento nós teríamos livre acesso ao Pai. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Elias não era super-homem, tinha fraquezas como eu e você, mas sua oração tinha efeito no mundo espiritual. Infelizmente, muitos líderes têm se aproveitado da ignorância do povo em relação à oração, com a finalidade de tirar dinheiro das pessoas. Deus não faz trocas. As bênçãos de Deus não estão à venda. Fica a pergunta: por que é que toda campanha que se faz na igreja tem que ter um envelope de oferta junto dela? O livro de Jó diz que, se buscarmos ao Senhor de madrugada, se clamarmos pela sua misericórdia e se formos puros e retos, Deus ouvirá a nossa oração. O efeito da oração está ligado à misericórdia de Deus e não ao merecimento humano.
Só o nome de Jesus nos respalda diante do Senhor. Talvez até hoje você tenha depositado sua confiança em homens, porque achou que eles fossem mais espirituais do que você. Se você entregou sua vida a Cristo verdadeiramente, clame ao Senhor usando o nome de Jesus, pois assim sua oração moverá o coração de Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Deus, eu te peço que o Senhor abra o entendimento de quem estiver ouvindo essa mensagem. Que nós oremos sempre usando o nome do Teu Filho, porque sabemos que pelo nome de Jesus somos justificados e aceitos pelo Senhor. Tira toda cegueira espiritual daqueles que têm depositado sua confiança em homens, pois sabemos que todo o poder vem de Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Faça seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Gênesis capítulo 3, versículos 3 e 4 está escrito: Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Todos os dias nós ouvimos diversas vozes, e no meio de tantas vozes que chegam até nós, precisamos aprender a discernir a voz de Deus e a voz do inimigo. Hoje, nós vamos orar juntos no final dessa mensagem, repreendendo em nome de Jesus todo espírito de engano que tem cegado as pessoas e levado muitas a caírem em tentação, a abandonarem os caminhos de Deus, causando dor e destruição na sua casa, nos seus relacionamentos, destruindo famílias e ministérios. Eu quero pedir que você escreva nos comentários desse vídeo a seguinte frase: eu decido obedecer à voz de Deus. Eu decido obedecer à voz de Deus. Escreva isso e depois coloque o seu pedido de oração. Aqui nessa passagem que foi lida, nós vemos que uma ordem, aliás, não apenas uma ordem, mas uma orientação, seguida de uma explicação, foi dada ao homem e à mulher pelo próprio Deus. Eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, no qual Deus os havia colocado, mas de uma árvore específica, chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer, porque de acordo com as palavras de Deus, caso comessem, eles iriam morrer. Deus fala conosco, até hoje, por meio do Espírito Santo, através da palavra e através dos seus profetas. De alguma forma, o Senhor se revela a nós. Ele não nos deixa enganados. Mas se Deus fala conosco, o diabo também fala. Ele pode lançar setas malignas na nossa mente e muitas vezes nos confundir e nos levar a tomar decisões erradas que vão prejudicar a nossa vida espiritual, vão afetar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas que nós amamos. No versículo 3 está escrito, Deus disse, e no versículo 4 está escrito, a serpente disse. Irmãos, o diabo é o pai da mentira. Ele tem como habilidade principal nos levar ao engano. Ele se aproveita da nossa cobiça e da maldade do nosso coração e faz com que algumas coisas pareçam boas para nós, mesmo que Deus já tenha nos alertado de que elas podem nos prejudicar. Foi isso o que aconteceu no texto que foi lido. Muitas pessoas deixam de considerar a gravidade do pecado porque estão sendo enganadas por Satanás.
os seus olhos foram encobertos. Não foi qualquer pessoa que alertou Adão e Eva, foi o próprio Deus. Mas eles não levaram a sério aquela advertência. E ao invés de se firmarem naquilo que haviam aprendido, foram dar ouvidos à voz do diabo. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Infelizmente, muitas pessoas, por levarem em conta apenas os seus próprios interesses egoístas, têm dado ouvidos a Satanás, caindo no engano e tomando decisões importantes baseadas apenas naquilo que os seus olhos têm contemplado. Deixam de considerar o futuro e as consequências que poderão ser acarretadas por causa das suas más escolhas. Eva olhou para o fruto e pensou apenas em si mesmo. Agradava ao seu paladar, era atraente aos seus olhos, era desejável para lhe dar conhecimento. E entorpecida pelo desejo de ser igual a Deus, ela comeu do fruto proibido e o deu ao seu marido. Uma decisão baseada na opinião de Satanás. Algo aparentemente simples e despretensioso, mas que representava o primeiro ato de desobediência do ser humano e a entrada do pecado na terra, o que quebrou a comunhão que eles tinham entre si e a comunhão que eles tinham com Deus. Ouça a voz de Deus e repreenda o espírito de engano que tem obscurecido a sua visão, fazendo com que você faça coisas que desagradam a Deus e que trazem um enorme peso para a sua vida espiritual e de toda a sua família. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, eu quero te apresentar a vida desse irmão e dessa irmã que estão ouvindo essa palavra nesse momento. Eu te peço que pela tua misericórdia o Senhor visite essa família, que sare aqueles que estão enfermos, que restaure os relacionamentos que foram quebrados, que abra as portas de emprego aos que estão enfrentando dificuldades financeiras. Senhor, eu oro em especial por aqueles que de alguma forma foram atingidos, direta ou indiretamente, pelas chuvas recentes que ocorreram em nosso país, ou por qualquer outro desastre natural, pedindo ao Senhor que restitua tudo aquilo que eles perderam. Hoje, nós te pedimos que nos ajude a repreender o espírito de engano que tem prevalecido na vida de muitas pessoas, levando-as a tomarem decisões precipitadas, baseadas em mentiras do diabo, que tem causado consequências terríveis na vida daqueles que deixaram de ouvir a tua voz. Nos dê sabedoria e discernimento e afaste de nós toda voz que for contrária aos teus princípios. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Já está à venda o novo livro devocional do Ministério Minuto com Deus. O seu tempo é agora. Adquira hoje ainda pelo site da editora UP Books, que vai estar na descrição desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao verso 26 está escrito: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer,
nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quando Jesus deu esse conselho para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, a época e o contexto eram diferentes. Não havia internet, não havia excesso de compromissos e de informação, não havia pandemias, recessão econômica, e ainda assim Jesus teve que dizer para o povo não se preocupar com as coisas da vida. Se Jesus falou isso para as pessoas daquela época, o que então ele dirá para nós hoje? Analise a sua vida. Cada um de nós possui várias razões para nos preocuparmos, até mesmo com as coisas básicas da vida. Existem muitos motivos para nos gerar preocupação, tanto a nível individual como coletivo. A preocupação geralmente está ligada à satisfação de uma necessidade. E segundo o que Jesus diz, o erro não está em ter uma necessidade satisfeita, mas sim em correr atrás disso. Porque isso nos leva muitas vezes a querer controlar as situações e o curso dos acontecimentos, o que não é saudável para nós. O Pai Eterno conhece todas as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas, e por isso Ele vai supri-las no tempo certo, assim como Ele alimenta e cuida fielmente de seres que sequer são humanos, como os pássaros ou os lírios do campo. Jesus disse que os pagãos correm atrás das coisas da vida, não porque eles sejam inferiores às outras pessoas, mas porque eles não confiam em Deus, pelo fato de não o verem e de o reconhecerem como Pai. O sentimento de orfandade acaba produzindo uma independência que não é saudável, que por sua vez pode desencadear outros problemas. Quantas pessoas não tomam iniciativas por causa do medo, da insegurança ou da ansiedade? Quando não nos sentimos seguros nos braços de Deus, o nosso Pai, a nossa tendência é nos apoiarmos de uma forma equivocada em nós mesmos. E essa atitude pode nos levar à decepção, porque por mais que a gente tente, nós não temos o controle das coisas. Jesus tinha plena segurança no Pai. Ele sabia o quanto era maravilhoso o sentimento de ser filho, e ele quis que nós também experimentássemos isso. O sentimento de segurança é algo contrário à nossa ansiedade e à nossa preocupação. E ele só é gerado através do nosso relacionamento com Deus. Quando passamos a enxergar Deus como Pai e nos entregamos a Ele, nós nos sentimos livres das preocupações. Quando vivemos como filhos, nós não somos dominados e nem escravizados pela ansiedade e pelas preocupações da vida, por mais importantes que elas sejam. Para nós entendermos isso, basta vermos o exemplo das crianças. Elas são inocentes e despreocupadas. As crianças não estão preocupadas com o dia de amanhã, em como elas irão pagar as contas, como haverá comida na sua casa. Elas simplesmente depositam a confiança e a esperança no pai ou na mãe. Você não vê uma criança dizendo o tempo todo a seus pais que eles precisam comprar alimento para elas ou roupas para ela usar. Talvez essa é uma das razões pelas quais Jesus disse que nós deveríamos ser como as crianças. Deus, o nosso Pai,
nos ensina uma grande verdade através do relacionamento terreno entre pais e filhos. A vida que Ele nos deu é sim nossa responsabilidade, mas existe um limite. Quando passamos do limite e começamos a priorizar e a nos preocupar demais com as coisas, estamos nos comportando de uma forma errada. Isso é, agindo como pessoas que não são filhos de Deus. Eu quero convidar você para entregar a sua vida a Deus nesse momento e depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança nele, independente dos problemas que você tiver que enfrentar nessa semana. Lembre-se que Deus é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele se preocupa com você e Ele te dará o que for necessário para que você seja vitorioso por mais essa semana. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, reconhecemos que somos teus filhos e pedimos que o Senhor conduza a nossa vida da maneira como o Senhor quiser. Seja feita a tua vontade, Pai. Sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Entregamos ao Senhor a nossa vida, os nossos dias, os nossos problemas, a semana que se inicia. Reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa limitação, mas declaramos que a nossa força vem do Senhor. Podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu quero começar te lembrando de que você faz parte de algo maior. Você foi escolhido, escolhida por Deus. E a sua vida tem um propósito. E talvez você só tenha se esquecido disso, por estar vivendo um momento de luta, de dificuldade. Mas eu espero que o Espírito Santo te faça lembrar hoje de quem você é e quem você é em Deus. Eu peço que você deixe aqui o seu pedido de oração e em seguida escreva a seguinte frase: eu vou deixar a luz brilhar. No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 16, está escrito: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa é uma das passagens mais simples de se entender da Bíblia. Mas talvez por causa da sua simplicidade, é que muitos de nós temos dificuldade em aplicá-la à nossa vida. Pois estamos tão atolados em compromissos, horários, problemas, pecados e conceitos que às vezes acabamos simplesmente não sabendo lidar com aquilo que é simples. Você é luz, você é sal, e você nasceu para fazer a diferença aqui na terra.
Não somente aqueles que estão à frente de um púlpito, que ocupam posições de liderança, aqueles que têm o microfone em mãos ou que estão ministrando louvor. Enfim, essa palavra não se refere somente àqueles que têm uma função direta dentro de um templo. Todos nós, onde quer que nós trabalhemos, independentemente da faculdade que estamos cursando, mesmo estando num lar não cristão, todos nós somos chamados para iluminar e para sermos sal. A luz tira as pessoas da escuridão. A luz alivia o fardo das pessoas e muda a perspectiva de visão de pessoas que se encontram perdidas. E o sal traz o gosto, ou seja, traz a alegria, traz o propósito, a sensação de que, mesmo com as dificuldades, tudo o que fazemos por Cristo e em Cristo vale a pena. Mas ser sal e luz não é algo que apenas podemos dizer que somos. Comprar camisetas ou cadernos que dizem isso por escrito e sairmos por aí aparentando sermos sal e luz na terra. Servir ao Senhor é algo muito sério e por mais que não exista medo nem terror no amor, existe uma cruz, existe um sacrifício e existe muito, eu disse muito trabalho a ser feito, meus irmãos. Eu estive pensando na definição de amor nesses últimos dias. E muitos sempre respondem assim: Jesus é a definição do amor. E sim, amém, isso de fato é verdade. Mas sabe o que o amor significa, de forma prática? Trabalho. Se não existem ações de trabalho em seu amor, ele é apenas uma ideia, não é uma realidade. Tudo na criação que Deus fez nos mostra que o trabalho resulta em amor. E o amor tem a ver com trabalho. Veja só, a chuva faz o seu trabalho e molha um jardim. A semente faz o seu trabalho e cresce. E logo se vê várias flores surgindo. E essas flores trabalham produzindo o néctar, que é colhido pela abelha enquanto ela faz o seu trabalho. Ao fazer isso, a abelha deixa cair pequenas partículas desse néctar, que se chama pólen, que cai em outras flores e contribui também para o seu crescimento. Viu só? Existe trabalho em tudo isso. E todo esse trabalho pode ser chamado de amor. Cada ação, desde as maiores que pudermos fazer, até as pequenas, as mais sutis, aquelas que vão passar despercebidas pela grande maioria das pessoas, todo esse trabalho, pois essa é a palavra certa, trabalho, porque dá trabalho amar. Exige paciência, exige tempo e muita sabedoria. Todo esse trabalho vale a pena, pois através disso podemos ser luz e sal na vida das pessoas. E assim estaremos vivendo a vida que Deus nos chamou para viver. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por sua palavra e obrigado pelo seu amor. Hoje entendemos que o teu sacrifício na cruz não foi um símbolo, foi um ato. Foi algo que deu trabalho, algo que exigiu literalmente tudo o que Jesus tinha, para que eu e os meus irmãos pudéssemos estar aqui hoje, livres do pecado e podendo aprender a viver melhor com a tua palavra. Portanto, Pai, não nos deixe chamar de amor aquilo que não nos dá trabalho, aquilo que não nos custa algo, aquilo que não exige que tenhamos que engolir, muitas vezes, o nosso próprio orgulho. Nos perdoe, pois o que temos chamado de amor não passa de palavras e atitudes vazias, que estão mais ligadas ao nosso próprio ego do que a qualquer outra coisa. Que o nosso amor esteja ligado somente a Ti, que seja somente sobre Ti
e que possamos viver o amor do jeito certo, que é trabalhando para fazê-lo acontecer. Deus, olhe com olhos de compaixão para cada um desses pedidos de oração que foram colocados aqui, meu Deus. Olhe para a vida dessa irmã e desse irmão e supra as necessidades deles. Traga refrigério a essa alma que está tão aflita e sedenta. Que essa palavra possa alcançar o coração dessa pessoa nesse momento e levar até ela a tua paz, a tua calma, o teu sossego, ainda que ela esteja passando por uma tempestade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. Irmãos, existe um poder que pode transformar a nossa vida. Um poder tão forte que é capaz de vencer a morte. E esse poder é o amor de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra para a sua vida e eu peço ao Senhor que Ele te encha com o poder dEle hoje. Esse poder que pode mudar tudo. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seguinte: eu quero ser curado. Escreva isso como uma atitude de fé e em seguida coloque o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 está escrito: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Existe um personagem chamado Linus, nas tirinhas dos Peanuts. E ele, apesar de ser muito sábio e espirituoso, vive com um cobertor. E anda com esse cobertor por onde quer que ele vá. Talvez por ser uma criança e sentir medo às vezes. Sabe quem também sentiu muito medo, mesmo sendo uma pessoa conhecida pela sua coragem e pelo seu temperamento impulsivo? O apóstolo Pedro. Quando Pedro percebeu que os guardas se aproximavam para levar Jesus como prisioneiro, Pedro foi o primeiro a tomar uma atitude. Mesmo que fosse uma atitude precipitada, como o próprio Jesus disse depois. Ele usou uma espada para defender o seu mestre. Só que pouco tempo depois, Pedro teve a oportunidade de se declarar um fiel seguidor de Cristo. Mas ele teve medo de ser morto com Jesus. Então, ele negou a Jesus por 3 vezes. Pedro ficou tão desolado depois que Jesus foi crucificado, pois ele sentiu na pele o peso de ter traído seu mestre, seu Senhor, seu amigo. Quando Jesus ressuscitou, ele mandou avisar que estava indo de encontro aos discípulos. Mas olha como que ele mandou esse recado. Ele disse: vão
e digam aos discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Assim está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Por que Jesus disse para todos o recado, mas frisou esse recado para Pedro? Eu creio que Jesus sabia o tamanho do peso que Pedro estava carregando naquele momento. O peso de ter traído aquele que o transformou de um pescador de peixes a um pescador de almas. Anos depois, esse mesmo Pedro escreveu na passagem que nós lemos no início: o amor cobre muitos pecados. E ele, mais do que ninguém, sabia exatamente do que estava falando. O medo e o desamparo que o pecado nos causam são substituídos com o abraço, com o afago e o perdão de Deus, quando nos rendemos ao amor dele. O amor de Jesus cobre os nossos pecados. E não confunda, ele não encobre os nossos pecados, não é isso. Ele nos envolve em seu amor e nos sentimos protegidos por essa cobertura, por essa proteção. Assim como o personagem Linus se sente seguro ao carregar para cima e para baixo o seu cobertor. Eu e você nos sentimos seguros e confiantes por termos esse amor em Jesus Cristo, por termos essa proteção e esse abraço que apaga todos os nossos pecados. E por meio do perdão nos dá a chance de recomeçarmos. Esse mesmo amor, esse mesmo cobertor que está à sua volta, não existe apenas para a sua proteção e para o perdão dos seus pecados, mas ele também existe para ser compartilhado. Ao ver seu irmão, alguém da sua família, algum amigo, seu cônjuge, ou até mesmo um desconhecido, sofrendo com o frio que uma vida de pecados nos provoca, que você possa compartilhar esse cobertor, compartilhar esse amor que está em você, mas que não vem de você e de forma alguma existe apenas para você. Ame os outros, meu irmão, minha irmã, pois o amor cobre muitos pecados. O amor restaura vidas e o amor reconstrói pontes que haviam sido derrubadas. Ou seja, o amor nos reconecta com o Pai, nos reconecta com os outros e com a gente mesmo. O amor de Deus é a cura para a dor. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. E obrigado por nos mostrar um caminho de restauração e de verdade. Senhor, nos perdoe por vivermos cheios de ódio, de pecado e de orgulho, pois assim estamos vivendo afastados de Ti, afastados do nosso próximo e afastados até mesmo de nós mesmos. Que o seu perfeito amor nos invada hoje e que por meio dele, eu e todas as pessoas que forem alcançadas por essa palavra, possamos aprender a sermos mais como Jesus. Que possamos ter o hábito de enxergar o amor de Deus nos evangelhos e que tenhamos a disposição e a paciência para verdadeiramente amarmos uns aos outros. Pai, eu coloco diante de Ti cada vida, cada pedido de oração presentes aqui nessa palavra e te peço, vá ao encontro de cada um deles com o Teu poder, com o Teu amor e com a Tua misericórdia, para que todos eles não tenham mais dúvida alguma da Sua presença na vida de cada um. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite, às 18 horas, tem vídeo exclusivo para os membros do canal Minuto com Deus. Eu espero por você. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe
eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. Salmos 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto estivermos nesse mundo, não estamos livres das adversidades, mas esse versículo nos traz uma boa notícia. Deus é o nosso refúgio. Por isso, quando enfrentarmos um problema, o lugar para onde devemos ir é a presença de Deus. Ele também é a nossa fortaleza, nosso muro de proteção e nosso escudo. O Senhor é aquele que nos socorre bem no meio dos problemas. Esse é o nosso Deus, aquele que certamente vai nos livrar das situações difíceis e impossíveis. A palavra aquietar, citada pelo salmista no verso 10, significa aqui nesse contexto sossegar, tranquilizar ou serenar. Mas sejamos sinceros, quantas vezes em meio a uma situação difícil ou durante uma fase turbulenta, nós realmente conseguimos aplicar e viver o verdadeiro significado de aquietar? Então surge o convite do Salmo 46, ou melhor, mais do que um convite. O versículo 10 é um comando de Deus para que descansemos nele no dia da angústia ou quando tudo desabar ao nosso redor. Poucas vezes conseguimos receber essa voz de Deus e apenas nos aquietar e confiar. Mas saiba que a cada manhã você pode ouvir a doce voz do Espírito Santo te dizendo: aquiete-se. Mesmo assim, o nosso comportamento ainda é de resistência, pois temos a tendência de confiar primeiro em nós mesmos, em nossos próprios recursos e na nossa força, mesmo ela sendo tão pequena e limitada. Buscamos a Deus apenas como uma opção. Por isso, eu quero hoje, através dessa mensagem, convidar você a se aquietar, independente das circunstâncias ou dificuldades que estiver enfrentando. Permita que o Senhor seja o Deus da sua vida. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, pois Deus é poderoso para cuidar de cada detalhe dos seus dias. Deus nunca perde o controle da situação, por mais difícil que ela seja. Ele está conosco. O Deus de Israel é nossa proteção. A nossa fé em Deus não depende de que tudo esteja no seu lugar em nossas vidas. Pode estar tudo de pernas para o ar, em nossa saúde, na nossa família, nas nossas finanças, mas ainda assim sabemos que Deus é nosso refúgio e fortaleza, e que na hora da angústia Ele é socorro bem presente. Você pode confiar em Deus, deixando seus problemas aos pés da cruz e voltando para casa sem eles. Deposite, como se fosse uma oferta, todas as suas dores no altar de Deus e volte para casa sem elas. Creia que a intervenção do Senhor vai chegar no momento certo. E ainda que demore, o Senhor te dará forças e sustento até que ela chegue. Se você crê que Deus é maior do que todos os seus problemas e hoje você deseja descansar no Senhor,
receba essa palavra no seu espírito e faça essa oração comigo. Obrigado, Pai, pois hoje eu sei que posso ter tranquilidade e segurança, independente das circunstâncias e adversidades que estou enfrentando. Eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar de qualquer situação e nunca me deixará desamparado. Me perdoe pelas muitas vezes em que não busquei a sua presença ao enfrentar um problema e acabei impedindo que o Senhor pudesse agir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo dá uma série de instruções bem práticas para os irmãos da cidade de Éfeso. E embora tenham sido escritos naquela época, esses mesmos princípios ainda podem ser aplicados à nossa vida. Ele começa falando sobre a importância de os filhos obedecerem e honrarem a seus pais. Paulo orienta aos pais para que não irritem seus filhos, mas que os criem segundo a instrução do Senhor. Ele fala para os empregados obedecerem e respeitarem seus patrões e fazerem suas tarefas como se estivessem fazendo para Deus. E também fala para os patrões tratarem seus empregados com respeito e sem ameaças. São instruções práticas, coisas comuns ao nosso cotidiano. Mas a partir do versículo 11, Paulo tira os nossos olhos do mundo físico e alerta para que nós estejamos preparados contra as ciladas que o diabo quer colocar em nossa vida. É preciso que você, que está ouvindo essa mensagem, entenda isso. Existe um mundo físico que nós podemos ver, mas segundo a Bíblia, há também um mundo espiritual. Assim como devemos nos proteger no mundo físico, devemos também estar preparados contra as investidas do diabo sobre a nossa vida. Sabe aqueles dias em que as coisas saem do nosso controle? Quando parece que os nossos problemas se acumularam e quando olhamos para nós mesmos e nos sentimos limitados e incapazes de lidar com uma situação? Paulo chamou esse momento de dia mau. Mas a palavra de Deus diz que a luta que travamos não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Deus usa pessoas, mas infelizmente o diabo também usa. É preciso entender isso, para que ao enfrentar qualquer situação no seu dia a dia, você saiba até que ponto tem que agir com suas próprias forças ou simplesmente orar a Deus, pedindo que Ele anule a influência maligna sobre aquele caso. Infelizmente, o que temos visto são esposas e maridos lutando entre si, pais e filhos que não se entendem, famílias que estão sendo destruídas porque não se uniram contra o verdadeiro inimigo que quer destruí-las. Mas Deus não nos deixa desamparados. Ele coloca à nossa disposição uma armadura. Não entre na guerra se não estiver devidamente preparado. Paulo nos orienta a cingir-nos com o cinto da verdade e vestir a couraça da justiça. Fala sobre andar na luz e sermos justos. Calçar os nossos pés com as botas do Evangelho fala do nosso testemunho. O escudo da fé nos protege das setas inflamadas do maligno. O capacete da salvação diz respeito a guardar a nossa mente. E a espada do Espírito é a própria palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque. E Paulo completa falando para orarmos em todo o tempo. Ore por você e pela sua família. Tenha a ousadia de reunir sua família pelo menos 2 vezes na semana e conduzi-los em oração, uns pelos outros. Eu creio que assim você verá uma grande transformação em sua casa. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos para que saibamos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Me perdoe porque muitas vezes eu me levantei contra o meu cônjuge, contra meus filhos ou contra as pessoas que eu julgava estarem me fazendo mal. Mas hoje eu decido me levantar contra o meu inimigo. Eu me visto com a tua armadura, Deus,
e declaro que Satanás não tem mais poder nem influência sobre a minha vida, nem sobre a vida de ninguém dessa família. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. João capítulo 14, verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se você ler o capítulo 13 de João, vai ver que o contexto era o seguinte: era a noite de Páscoa e da última ceia. Jesus estava sabendo que nas próximas horas ele seria crucificado. Ele sabia que havia um traidor entre eles e, ainda se não bastasse, Jesus também sabia que Pedro o negaria antes que o galo cantasse 3 vezes. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jesus começa o capítulo 14 dizendo: Não se turbe o vosso coração. Mesmo quando enfrentou o seu pior momento, Jesus não se desesperou, e ele queria que seus discípulos também não se desesperassem. Mas como os discípulos conseguiriam isso? Ou como nós podemos manter o equilíbrio quando os nossos problemas parecem ser maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los? A resposta é: creiam em Deus e creiam também em mim. Quando Pedro andou sobre as águas em Mateus 14, ele conseguiu fazer isso apenas enquanto manteve seus olhos em Cristo. A partir do momento em que ele se preocupou com as ondas, começou a afundar. Quando Paulo e Silas foram presos, a palavra diz que na noite que antecederia a sua morte, eles cantavam louvores a Deus na prisão. Esse é o segredo para manter a ansiedade distante e não deixar que o coração se turbe. Olhar para Jesus e crer em Deus. Esse versículo contém uma ordem amorosa da parte de Jesus. Turbar significa sofrer perturbação. E o que ele nos pede nessa passagem é justamente isso, que nos tranquilizemos, que estejamos descansados e que possamos crer no Deus Pai, aquele que nos criou e que cuida de nós, e no Deus Filho, aquele que nos ama e que morreu no nosso lugar. Quando verdadeiramente confiamos e obedecemos a Deus, nosso coração e nossos pensamentos se acalmam de uma forma inexplicável aos olhos humanos. Tudo que Deus quer é a nossa total entrega, para que Ele coloque em nosso coração uma paz que exceda a inteligência humana, que não dependa de sentimentos ou circunstâncias. Muitas vezes é difícil esperar por definições, resultados e respostas. Criamos expectativas capazes de nos levar a um estado de profunda angústia, mas temos que fechar os nossos olhos e crer em Deus, pois a palavra diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus diz em um amplo sentido e afirma: não ande esmorecido, sem ânimo. Deus nos chama à confiança. Ele te segura pela mão e te conduz. Creia somente. Não importa que tipo de problemas ou aflições você tem experimentado. Não perca a sua fé. Não tenha medo. Jesus esteve, está e sempre estará no controle da sua vida, mesmo que às vezes as circunstâncias digam o contrário. Eu quero orar por você. Senhor Deus, que essa palavra venha trazer conforto e esperança ao coração daqueles que têm enfrentado problemas na sua casa, na sua vida sentimental, nas suas finanças, aqueles que têm lutado contra enfermidades ou que enfrentam dias difíceis em seus ministérios. Que tenhamos fé suficiente para fechar nossos olhos e descansar nas tuas promessas, por piores que sejam as aflições que estivermos enfrentando. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. Faça seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Isaías 43, versículos 1 e 2 diz assim:
Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A palavra liberada aqui pelo profeta Isaías é para nós, que somos o Israel espiritual, e serve como sustento para aqueles que passam por tribulações. Deus conhece a sua vida. Desde que você ainda estava no ventre da sua mãe, o Senhor já contemplava os seus dias. E o que você enfrenta hoje não é novidade para Deus. Talvez você até tenha sido surpreendido por alguma adversidade que não esperava que ocorresse agora. Mas saiba que antes que isso acontecesse, Deus já estava sabendo. E no tempo certo Ele te dará a solução e a resposta que você tem buscado. Deus não te abandonou. Jesus falou para os discípulos que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você pode até não ver, mas Deus está ao seu lado, nos bons e nos maus momentos. Deus diz aqui que formou Jacó e criou Israel. Ele tem uma aliança conosco. Deus sempre se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Revela a misericórdia de Deus com o pecador, que reconhece seus erros e se arrepende. Eu não sei quais têm sido suas lutas e que tipo de problemas você tem enfrentado, mas eu quero que você receba essa palavra que o Espírito Santo libera hoje. Ouça a voz de Deus dizendo para você: não temas. O Senhor é poderoso para te livrar, e ainda que sua dor não cesse de imediato, Deus te dará forças para suportá-la, porque Ele é contigo. Deus diz aqui que nas águas ou no fogo Ele nos daria livramento. Águas simbolizam as tribulações e o fogo são as provas. O Senhor está à frente de suas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Não tenha medo, não desanime, levante a sua cabeça. Você não serve a um Deus morto. Ele está vivo e não se esqueceu das suas promessas. Eu quero orar por você. Senhor, são tantos problemas e dificuldades que nos assolam, que muitas vezes ficamos amedrontados e não sabemos como agir. Mas diante dessa palavra, nós tomamos posse do Teu cuidado e declaramos a nossa dependência e a nossa total confiança no Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome. Cuida de nós, Pai. Traga solução para aqueles que têm enfrentado dias difíceis em seus lares. O inimigo tem atacado nossas famílias, mas sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada filho, cada marido e cada esposa. Muitos enfrentam enfermidades. Eu peço que o Senhor traga a cura, mesmo que os recursos da medicina tenham se esgotado, porque eu sei que o Senhor está acima da ciência. Eu oro por aqueles que enfrentam crises financeiras, que o Senhor abra as portas de emprego, traga provisão e sustento, e não deixe que falte nada nessa casa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.